Tem duas coisas que eu gostaria de colocar, uma em cima do que o Tales bem coloca. Nós temos um presidente norte-americano que efetivamente está na cara isso. Ele não é um estadista. Então o Brasil precisa já se cercar. Olha, lá não se trata de um estadista. O Trump até agora tem se mostrado o quê? Um mercador. Ele não é um estadista, ele é um mercador. Agora, o que se pode fazer? Está na hora de Moraes, ministros saírem de cena. E aí entrar aquele que o Moraes costuma roubar a competência, o papel, que é o Procurador-Geral da República. Veja, existem inquéritos com relação ao ainda complementos, com relação a pessoas ainda em apurações, foi falado do Alan dos Santos. Veja, está na hora do procurador entrar e botar mais um partícipe disso tudo, que se chama Eduardo Bolsonaro. E, se for o caso, se verificar, veja que ele é um entreguista de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discurso? Vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Diz prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Mayrovitch? Sim, veja, exatamente em razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso, dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo, como ele está atuando, num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, evidente que cabe uma prisão preventiva. E olha o pano de fundo, que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está pensando? Que ideia ele tem sobre soberania, sobre independência do país? É uma besta quadrada, que não tem noções mínimas de Estado e é parlamentar, é um entreguista de quinta categoria, que vai como um sabujo, como um subserviente, pedir auxílio de outro país. É uma vergonha. Professor Walter Mayrovitch ficou bravo. Vamos para o intervalo para a gente respirar um pouquinho, mas a gente vai continuar falando sobre isso no intervalo, não. A gente não respira aqui no intervalo, não. O intervalo é só para quem está conosco na TV e a gente segue pelo YouTube, porque eu quero falar mais sobre isso. Inclusive, também ouvi o Josias de Souza a respeito desse assunto, envolvendo o Eduardo Bolsonaro. A gente vai para o intervalo muito rápido, a gente já volta. Se você quiser, liga aí no YouTube, canal UOL no YouTube, que você continua acompanhando a gente, que a gente não para, a gente segue direto. Nessa história do Eduardo Bolsonaro, quem entrou nisso foi o PT, né? O partido do presidente Lula, que inclusive acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá atuando nos Estados Unidos para justamente barrar Alexandre de Moraes. O partido acusa Eduardo Bolsonaro de tentar constranger o Supremo Tribunal Federal por meio de articulações nos Estados Unidos. E diz, criar embaraço às investigações sobre a suposta tentativa de golpe. O líder do partido na Câmara, o Lindenberg Farias, também solicitou ao Ministério Público a investigação de supostos crimes cometidos por Eduardo contra as instituições brasileiras dos Estados Unidos. Lindenberg argumenta que o deputado está incitando retaliações contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dele? Dá pra gente soltar no ar? Vamos ouvir um trechinho. Nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro, artigo 3591 do Código Penal, crime contra a soberania nacional.
Artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. Foi justamente daí que veio a nota atacando as instituições brasileiras. É um atentado à soberania nacional. O Itamaraty reagiu defendendo a justiça brasileira, defendendo a nossa soberania. O que eu quero dizer aqui a vocês, pessoal, é que Eduardo Bolsonaro está praticamente morando nos Estados Unidos. Ele fica articulando contra os interesses nacionais. É uma articulação contra o Brasil, contra as instituições do Brasil. Por isso, a gente pede investigação. Estamos pedindo também, e o deputado Rogério Corrêa tinha apresentado ontem, um pedido de apreensão no passaporte do Eduardo Bolsonaro. 3, ele estava acompanhado de Paulo Figueiredo, que vem a ser neto do ex... Isso aí é um trechinho da fala do deputado federal Lindenberg Faria contra Eduardo Bolsonaro e falando sobre essa ação que eles entraram. Quem também falou contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está se articulando com parlamentares americanos contra o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela também colocou nas redes sociais essas representações do PT no Conselho de Ética da Câmara e também na PGR, para que sejam apurados os crimes de lesa pátria de Eduardo Bolsonaro. E aí ela coloca lá: o filho do inelegível está atuando descaradamente contra a soberania nacional na tentativa de intimidar e cercear os processos judiciais contra os golpistas. Além de atacar o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a pedir que os Estados Unidos apliquem sanções econômicas e diplomáticas contra o Brasil. Até o desespero exige limites, escreve a Gleisi. Mas essa turma não sabe o que é democracia, também ignora o que é soberania. É simplesmente vergonhoso o que estão fazendo contra o Brasil e as instituições de forma ilegal e usando dinheiro público. Paguem aqui por seus crimes sem apelar para interferência indevida e sem anistia. Vamos lá, Josias, você percebe e você entende que realmente Eduardo Bolsonaro está cometendo crimes aí, está inclusive atacando a soberania nacional? Não entendo que ele vá ser responsabilizado criminalmente por isso, né, Fabíola? Está havendo uma guerra política, virou moda no Brasil o hábito de políticos encrencados com a lei fazerem pose de vítimas de perseguição política. E o Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro, o pai dele, precisam ser combatidos, além da seara judicial, também no âmbito político. Deve-se expor a hipocrisia de uma família que se diz patriota e, no instante em que o patriarca enxerga as grades nas dobras de uma denúncia sobre tentativa de golpe, a falta de uma defesa técnica capaz de derrubar provas incontestáveis recolhidas pela Polícia Federal, vai buscar nos Estados Unidos um socorro que desafia até a lógica, a inteligência alheia. O que pode fazer a Casa Branca para socorrer o Bolsonaro? Não vai fazer sumir as provas que estão na denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República. Então é preciso combater esse lero-lero, essa conversa fiada no âmbito político. O PT faz bem, todo mundo que tem apreço pela democracia deveria expor essa hipocrisia, né, do Eduardo Bolsonaro, do pai dele, de toda a família, de todo o bolsonarismo a rigor, né? E aí vem o outro aspecto, que é o aspecto jurídico, né? E voltamos à manifestação dos ministros do Supremo. Vem o presidente da Suprema Corte, o ministro Barroso, diz: só nós sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições, para evitar um golpe de Estado aqui no Brasil. Ninguém duvida
do esforço, e todo mundo que acompanhou o que se passou no Brasil sabe que o Supremo, que o TSE tiveram um papel na contenção do golpe. Mas isso virou material para a história. É preciso acrescentar ao verbete da enciclopédia algo mais. A denúncia da Procuradoria-Geral da República forneceu material para que o Supremo produza sentenças contra esse alto comando do golpe. O Rui Barbosa, Fabiola, ensinava que a força do direito deve superar o direito da força. E a melhor maneira de o Supremo exibir a sua força contra aqueles que tentaram prevalecer na marra contra a democracia brasileira é converter a denúncia da Procuradoria em ação penal e, posteriormente, em sentenças condenatórias. O Supremo precisa retornar à normalidade dos ritos judiciais. E a forma de fazer isso é cuidar das suas decisões, é providenciar as sentenças. Essa eterna atmosfera de emergência institucional, em que o Supremo se considera protagonista de um papel especial, isso perdeu já o prazo de validade. A democracia já foi restaurada, estamos aí vendo os ritos sendo obedecidos, a Procuradoria, a meu juízo, até com algum atraso, já ofereceu a denúncia. Então, convém ao Supremo agora sair desse quadrado excepcional e calçar ali as sandálias da humildade, os ministros, e providenciarem as condenações. Manda logo o Bolsonaro para a cadeia. Isso ajuda a exibir, a expor a hipocrisia desses patriotas de facaria que vão buscar nos Estados Unidos uma defesa que lhes falta nos autos do inquérito, que lhes falta nas páginas da denúncia e que vai faltar também pela manifestação dos advogados, isso fica muito evidente. Falta uma defesa técnica ao Bolsonaro. Isso vai surgir dos contatos que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos. Então o Supremo tem que cumprir a sua obrigação, Fabiola, deixar de conversa fiada também, produzir sentenças. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles vão derretendo na própria gordura. Fica evidente que falta uma defesa técnica ao Bolsonaro. Então, a movimentação do Eduardo Bolsonaro ajuda a reforçar essa ausência da defesa, né? Essa falta de contraprovas, essa falta de argumentos, né? Então, é preciso combatê-los na seara política, mas o essencial agora é providenciar as sentenças, Fabiola. Uau!